Livro 6º, Parte 1. Se quiserdes ver o sítio onde finalmente surgiu a luz, ide ao noroeste dos meus jardins, no Vale dos Ganges, ao pé das verdes montanhas, onde brota a nascente dos rios Nilajan e Mohana. Segui-os à sombra dos marruais de grandes folhas, entre os brenhais de Sansá e Bi, até o lugar em que os dois irmãos de ondas brilhantes se unem no leito de Palgu, que corre sobre rochedos para Gaia e as vermelhas montanhas de Barabá. Perto desse rio se estende um terreno inculto, coberto de plantas espinhosas e de montículos de areia, chamados em outro tempo Uruelaia. No seu término, uma selva agita seus penachos e seus frondosos flancos, que se destacam no céu e nas clareiras. Corre uma água pacífica, adornada de lótus azuis e brancos, e povoada de peixes alertas e tartarugas. Não longe se achava a quieta cidade de Senani, com tetos de palha, agasalhada entre palmeiras e habitada por gente simples, entregue aos trabalhos campestres e pastoris. Ali, o Senhor Buda viveu novamente na solidão dos bosques, meditando sobre as desgraças dos homens, os caminhos do destino, as doutrinas dos livros, as lições das criaturas da floresta, no segredo do silêncio, de onde tudo vem, no segredo das trevas, para onde tudo volta, e na vida que une esses pontos extremos, semelhantes ao arco-íris estendido entre as nuvens, suportado pela neblina e apoiado sobre vaporosos pilares, e que repentinamente se desvanece no espaço, onde se fundem suas belas cores de safira, granada e grisoprasa. Durante meses e meses, permaneceu assentado Nosso Senhor naquela selva, de tal modo, mergulhado em suas meditações, que a miúdo esquecia a hora das refeições, prolongadas desde a aurora até o meio-dia. E ao sair de suas reflexões, via vazia sua marmita e tinha que comer frutos silvestres, caídos dos ramos, acima da sua cabeça, derrubados por algum macaquinho chiador ou periquito purpúreo. Assim, sua graça ia murchando, como uma flor castigada pelo sol. Seu corpo, gasto pelo ardor de sua alma, perdia pouco a pouco seus 32 sinais distintivos do Buda e não se parecia mais com o jovem príncipe, flor do seu país, que havia sido em outros tempos. Como na folha seca e murcha que rolava a seus pés, nada recordava o retorno verde e terno da primavera. Nessa região, certa vez, o príncipe, extenuado, caiu ao solo, preso de um mortal colapso, esgotado por completo, como um homem morto, que já não respira e cujo sangue cessou de circular. Tão pálido e inerte estava, porém um jovem pastor, ao passar por ali e vendo Siddhartha estendido no solo, com os olhos cerrados, os lábios contraídos por uma dor indivisível, enquanto o sol do meio-dia projetava sobre sua cabeça seus raios tórridos, cortou uns ramos de macieira rosa, reuniu-os em feixes e fez um bosque para dar sombra àquele rosto augusto. Em seguida, verteu entre os lábios do mestre algumas gotas de leite quente, que despejou do seu obre de pele de cabra, temeroso de manchar, se o tocasse, sendo de baixa casta, este homem que parecia nobre e santo. Porém, contam os livros santos que os ramos da árvore, assim colocados, pegaram logo, cobrindo-se novas folhas, abundantes flores e frutos brilhantes, enlaçados e densos, de maneira que o bosque parecia uma tenda de seda levantada para um rei, uma casa coberta de pontas de prata e de bolas de ouro vermelhas. E o jovem o adorou, pensando que era um deus. Porém, ao recobrar os sentidos, Nosso Senhor se levantou e pediu que lhe desse um pouco do leite de seu obre. Ah, Senhor, não posso dar-lhe, respondeu este. Como vedes, eu sou um Sudra e meu contato mancha. Então aquele que honra o mundo disse: a compaixão e a necessidade unem todos os homens com um laço indissolúvel. Não há casta no sangue, que com a mesma cor corre em todas as veias, nem casta nas lágrimas, que tem para todos os homens um gosto amargo,
e o homem não nasce com a marca tílca na fronte e o coração sagrado em torno do pescoço. Quem é justo em todos os seus atos se regenera, e o que comete más ações é vil. Dá-me de beber, meu irmão. Quando chegar ao fim das minhas investigações, te alcançará algum bem. Estas palavras alegraram o coração do camponês, que lhe deu o que pedia. Outra vez, passou pelo caminho um grupo de donzelas, com vestidos bordados. Eram bailarinas de Naut, do templo de Indra, situado na cidade, acompanhada dos seus músicos. Um que tocava um tambor adornado com penas de pavão, outro soprava um banzolim, de som semelhante a um chiado. Enfim, um terceiro que tocava uma citara de 3 cordas. Desceram com passo ágil pelas colinas, pelos matizados caminhos, para irem a alguma festa alegre. Os guizos de prata retiniam docemente nos seus miúdos pezinhos morenos e respondiam os guizos dos seus braceletes, enquanto a citara fazia ressoar suas cordas de cobre. A bailarina, que ia perto do músico que a tocava, começou a cantar. A dança alegre começa quando a citara está afinada. Afina a citara para nós, nem muito alta nem muito baixa, e faremos palpitar os corações dos homens. A corda muito tensa se rompe e vai-se a música. A corda muito frouxa permanece muda e a música morre. Afina a citara para nós, nem muito alta nem muito baixa. Assim cantava a bailarina ao som da gaita e das cordas, resolvendo-se como uma brilhante e frívola borboleta, de claro em claro, ao longo do caminho da relva, sem pensar que sua canção profana ressoava aos ouvidos do santo homem, sentado sobre uma figueira, perto do caminho e submerso no êxtase. Porém, Buda levantou sua fronte augusta, quando passou o grupo folgazão e disse: os loucos dão amigo de lições aos sábios. Talvez tenha eu esticado demasiadamente a corda da vida, querendo fazer ouvir a harmonia que salvará os homens. Meus olhos estão turvos, embora vejam a verdade, minhas forças estão esgotadas, justamente quando mais vou precisar delas. Oxalá possa perceber o socorro que necessito, porque senão morrerei, eu cuja vida é a esperança dos homens. Naquela época, vivia às margens desse rio um proprietário piedoso e rico, que possuía numerosos rebanhos, amo benfeitor e amigo de todos os pobres, e a cidade se chamava Senani, que era sobrenome de sua família. Vivia feliz e tranquilo, em companhia de sua esposa Sujata, a mais encantadora mulher de olhos negros da planície. Era suave e fiel, simples e amável, de nobre caráter, tendo para todos palavras graciosas e sorridentes, olhares. Era, numa palavra, a pérola das mulheres, e vivia anos tranquilos, de felicidade doméstica, ao lado de seu senhor, nessa pacífica casa indiana. Só tinha um pesar, que não tivesse coroado a felicidade da sua união, o nascimento de um filho homem. Por isso, havia dirigido muitas preces a Lakshmi, e muitas noites, durante a lua cheia, dera 9 vezes 9 voltas em torno do grande lingam, oferecendo arroz, grinaldas de jasmim e essência de sândalo, suplicando que lhe concedesse um filho. Sujata havia feito também o voto de dar ao deus da selva, se visse realizado o seu desejo, a oferenda de um prato substancioso e delicado, servido num vaso de ouro sobre as árvores, tão apetitoso que os devas sentiram prazer em prová-lo. E seu desejo havia se realizado, tendo-lhe nascido um filho encantador, que agora contava 3 meses de idade e que descansava no seio de Sujata, enquanto esta, agradecida, se dirigia ao altar do deus da selva, tendo no braço um sari de púrpura que envolvia a criança, a joia do seu coração, enquanto o outro braço, graciosamente dobrado, mantinha sobre sua cabeça o vaso que continha o prato com os deliciosos manjares destinados ao deus. Porém, Radha, enviado antes para varrer o solo e rodear a árvore com fios escarlates, veio ao seu encontro gritando: ó querida ama,
Olha, o Deus da selva apareceu. Está sentado ali com as mãos cruzadas sobre os joelhos. Vê como brilha a luz em torno de sua fronte. Como parece doce, como é grandioso com os seus olhos celestes. É uma felicidade encontrar assim os deuses. Então, pensando que era de essência divina, Sujata se prosternou tremendo, beijou a terra e disse, inclinando seu lindo rosto: Toma a liberdade de suplicar ao santo ser que habita este bosque, dispensador do bem, que foi tão compassivo para comigo, sua humildade serva, para aparecer-me, para aceite nossa pobre oferenda, este prato de leite, branco como a neve e o marfim, recém-esculpido. Quereis atender-me, Senhor? Dizendo isto, colocou os manjares no prato de ouro e derramou nas mãos de Buda o atar, essência destilada do coração das rosas, contida num frasco de cristal. E ele comeu, sem nada dizer, ao passo que a mãe feliz se mantinha a respeitosa distância. A virtude daquele prato foi tão maravilhosa que Nosso Senhor sentiu voltar-lhe as forças da vida, como se as noites de vigília e os dias de jejum houvessem sido apenas um sonho. Parecia que seu espírito estava reconfortado, ao mesmo tempo que o corpo, e de novo agitava suas asas como um pássaro, que, fatigado de doar pelos ilimitados desertos, se regozijava ao encontrar um rio, para banhar seu pescoço e sua cabeça, cobertos de pó. E Sujata continuava adorando Nosso Senhor, contemplando seu rosto majestoso. Sois realmente o Deus? Perguntou ela em voz baixa. Agradou-lhe o meu presente? Buda respondeu. Que manjar é este que me trouxeste? Santo personagem, respondeu Sujata. Tomei em nossos estábulos o leite de 100 vacas que acabavam de produzir, e com este leite alimentei 50 vacas brancas, e com o leite destas alimentei 25. Depois, com o destas, alimentei 12. Finalmente, com o leite destas últimas, alimentei as 6 mais belas e melhores do nosso rebanho. Fiz ferver o leite tirado dessas vacas em vasos de prata com sândalo e espécies finas, ajuntando o arroz que provinha de uma sementeira escolhida, plantado num campo recentemente arado, de forma que a cada grão, cuidadosamente pilado, parecia uma pérola. Eis aí o que fiz, com um coração fiel, porque havia feito o voto de colocar sobre vossa árvore uma oferenda que testemunhasse a minha alegria, se desse à luz a um filho. E agora tenho meu filho, e toda a minha vida se resume nessa felicidade. Um parêntese aqui, né? Todo o amor que ela brotou naquela refeição, de tamanha gratidão, não só o alimento, mas a vibração com que ela colocou naquele alimento, transformou e trouxe de novo a força que Gautama tinha perdido. Nosso Senhor levantou suavemente o véu de púrpura e, colocando sobre a cabecinha inocente suas mãos que salvam os mundos, disse: que tua felicidade seja duradoura, e que o fardo da vida seja leve para este menino, porque ajudaste a mim, e não sou um Deus, mas apenas um dos teus irmãos. Fui em outros tempos um príncipe, e agora sou um viajante, que noite e dia busca há 6 anos a luz, que não sabe onde encontrar, para iluminar as trevas que cegam todos os homens se chegarem a conhecê-la. E encontrarei essa luz, sim, já a vi brilhar diante de meus olhos, gloriosa e caritativa. No momento em que morri a minha débil carne, que restauraste, ó minha encantadora irmã, este puro alimento que passou por vários seres para tomar força vivificadora, assim como a vida passa por várias existências sucessivas para elevar-se, tornar-se feliz e purgar-se de suas culpas. Porém, achaste que a vida por si só constitui uma felicidade suficiente? Podem bastar a experiência e o amor? Sujata respondeu: Venerável Senhor, meu coração é pequeno, mas uma chuva insignificante, que apenas umedece a planície, enche a corola das açucenas. Basta-me sentir brilhar o sol da vida na graça de meu esposo e no sorriso de meu filho, e fazer que reine em minha casa o eterno estio de amor. Transcorrem agradavelmente meus dias, ocupados pelos cuidados de meu lar. Ao levantar-se o sol, desperto-me para rogar aos deuses e distribuir o grão.
Cuido de meu pé de Tulsi e dirijo o trabalho das minhas servas até o meio-dia. Depois, meu esposo descansa sua cabeça sobre meu regaço e adormece, embalado por doces canções, sob o suave movimento do leque. Ao comer, na hora do tranquilo crepúsculo, estou perto dele e sirvo-lhe bolos. Depois as estrelas acendem suas lâmpadas de prata para dormir. Depois das orações no templo e as conversações com os amigos. Como não havia de ser feliz, tão cumulada bênçãos que sou, principalmente agora que dei um filho a meu marido, cuja mãozinha conduzirá a sua mão ao Suarja, se for preciso. Porque os livros sagrados ensinam que quando o homem planta árvores para que deem sombras aos viajantes, abre um poço para o povo e lhe nasce um filho, está trabalhando para a sua felicidade depois da morte. E eu creio humildemente no que dizem os livros, porque não sou tão sábia como esses grandes doutores dos antigos templos que conversavam com os deuses, conheciam os hinos e sortilégios e todos os caminhos da paz e da virtude. Penso, pois, que o bem deve vir do bem e o mal do mal, certamente, para todas as coisas, em todo lugar e a qualquer tempo. Porque vejo que os frutos agradáveis nascem das árvores sadias e as coisas amargas das plantas venenosas. Vejo que a mesquinhez engrenda o ódio e a benevolência a amizade e a paciência a paz durante a nossa vida. E quando haja soado a hora da morte, não seremos tão felizes como antes? Aliás, o seremos mais ainda, porque um grão de arroz faz nascer num penacho verde, ornado com 50 pérolas, e todas as estrelas, flores dos champaques brancos e dourados se ocultam nesses botões primaveris, pequenos, puros e cinzentos. Fim da parte 1 do livro 6.